Bom dia, estudantes do Centro de Ensino Educa Mais Ana Bernardes. Sou professora Elissandra e vou ministrar mais uma aula sobre o conteúdo barroco. Conteúdo esse que contempla um dos movimentos dos nossos estudos literários do primeiro ano do ensino médio. Movimento esse que iniciou literalmente a literatura, a produção literária no Brasil. Nós tivemos o quinhentismo, que foi a literatura que abordou, que falou a respeito do Brasil sobre os aspectos da sua terra, do seu povo, da sua fauna, da sua flora, das suas riquezas, mas não tivemos necessariamente alguém que produzisse literatura no Brasil. E o barroco, ele traz essa novidade. É o primeiro movimento em que ocorre a produção literária. Embora sendo o principal representante o Gregório de Matos, um dos famosos sonetistas na literatura, nós temos o Luiz Vaz de Camões, lá no quinhentismo, considerado um dos maiores sonetistas. Depois do Luiz Vaz de Camões, nós temos aqui no barroco Gregório de Matos, que também é reconhecido aí como um dos grandes sonetistas. Ele também produz muitos poemas, muitos sonetos. Sua principal produção será os sonetos, assim como Luiz Vaz de Camões. Inclusive, as próprias temáticas do Gregório de Matos também serão bem semelhantes às temáticas do Luiz Vaz de Camões. Depois de Luiz Vaz de Camões, Gregório de Matos, nós teremos Augusto dos Anjos, lá no pré-modernismo, quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio. E, posteriormente, depois do Augusto dos Anjos, que está no pré-modernismo, nós teremos o Vinícius de Moraes, que ele faz parte da terceira geração, da segunda geração, aliás, da poesia, lá nos idos de 1930. Então, esses são as 4 referências na literatura brasileira e portuguesa, porque Luiz Vaz de Camões é português, mas Gregório de Matos, Augusto dos Anjos e Vinícius de Moraes são os grandes sonetistas da literatura brasileira. E as grandes referências também quando se trata de estudar literatura. Então, sobre o Gregório de Matos, antes de eu propriamente falar sobre o Gregório de Matos, hoje a nossa proposta de atividade é um mapa mental. Os mapas mentais, eles estão sendo considerados aí como uma das formas, uma das técnicas de estudo para apreensão e condensação, sintetização do conteúdo. Então, você aprendendo o essencial, o principal dos conteúdos, com certeza fica mais fácil de você armazenar, assimilar as principais informações a respeito do assunto. Isso não serve só para a literatura, serve para qualquer disciplina, já que os mapas mentais, eles são meios de armazenar essas informações de uma maneira mais sintetizada, mais resumida. Então, hoje a nossa proposta de atividade são mapas mentais. Claro que quando nós estivermos no presencial, nós vamos fazer oficinas de mapas mentais. E essa nossa abordagem aqui, ela vai ser uma pincelada. Na verdade, a gente não vai se aprofundar nos mapas mentais, mas eu quis trazer logo essa informação para vocês, a fim de nos familiarizarmos o máximo possível com essa técnica. E eu proponho que vocês hoje realizem a leitura do capítulo sobre o barroco. Eu propus algumas páginas, e de lá vocês extraiam as informações
para organizar o seu mapa mental. Então, aqui tem 2 exemplos, viu, gente? Eu pesquisei na internet, isso aqui não foi eu que fiz. Claro que você vai encontrar vários modelos de mapas mentais sobre vários assuntos. E eu trouxe esses 2 aqui por eu ter considerado as informações mais precisas, as mais objetivas e também as principais. Então, eu quero que vocês analisem, que vocês visualizem, mas que as informações do seu mapa mental, elas sejam extraídas do seu livro, do capítulo 10 do seu livro, tá? Então, hoje, tudo isso aqui, ó, essas palavras aqui, elas estão relacionadas ao barroco, tá? O período do barroco, as características do barroco, que isso aqui é característica, ó, dualismo, conflito espiritual, efemeridade do tempo. Essa efemeridade do tempo se aproxima muito com a temática do Luiz Vaz de Camões em seus sonetos, quando ele fala sobre a transitoriedade da vida, né, a efemeridade. O Gregório de Matos aqui, com a sua produção literária, que tipo de produção Gregório ele escreveu, né, dentro da sua poesia? Padre Antônio Vieira, que foi o grande destaque, foi o outro grande destaque também aí do barroco, com os seus sermões, pregações, ensinamentos e algumas correntes aqui, que foi o conceptismo e o cultismo. Aqui nós temos outro mapa mental, olha só, aqui a Contra-Reforma. Lembra que a Contra-Reforma é aquele movimento que acontece organizado pela Igreja Católica, que eles têm o objetivo de resgatar os católicos, de propagar, de evangelizar, de catequizar novos fiéis. Claro que uma forma também de trazer poder para a igreja, de resgatar esse poder que estava um pouco deteriorado aí com o advento aí da reforma protestante. Então, algumas características aqui do barroco, o rebuscamento, que é exatamente esse excesso de vocabulário difícil, palavras de difícil entendimento, que não são muito familiares, tá? Também o excesso de figuras de linguagem, principalmente os paradoxos também, as antíteses, as metáforas, também fazem parte aqui da característica do barroco. Os contrastes, né, que é exatamente os dualismos, é o bem e o mal, tá? O pecador e o arrependido, a igreja e o mundo. Então, esses contrastes aí são aí a parte do dualismo, o carnal e o espiritual. Tudo isso aí faz parte desses contrastes, desse dualismo, que são características do barroco. O padre Antônio Vieira, o Gregório de Matos. Então, aqui é mais um mapa mental, onde foram condensadas algumas informações a respeito do barroco. Gregório de Matos é o nosso alvo hoje. Ele é o nosso objeto de estudo, esse grande escritor, que infelizmente o Gregório de Matos ele não teve a sua obra nem publicada, nem divulgada quando ainda vivo. Todos os escritos de Gregório de Matos foram organizados, compilados após a sua morte. Então, ele não foi um poeta que viveu para ver a sua obra sendo produzida, publicada, divulgada, lida. Infelizmente, ele não viveu para ver isso. Gregório de Matos Guerra nasceu em 7 de abril de 1623, em Salvador, Bahia. Contemporâneo do padre Antônio Vieira, era conhecido como Boca do Inferno. Em função de suas poesias satíricas, influenciado por Góngora e Quevedo,
filho de Gregório de Matos, fidalgo e proprietário de engenhos, e Maria da Guerra. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e trabalhou como curador de órfãos e de juiz criminal em Portugal, regressando ao Brasil aos 47 anos de idade. Apaixonou-se pela viúva Maria de Povos até encontrar-se na miséria. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem esse slide, com mais informações ainda do Gregório de Matos. Então, gente, o Gregório, eu sempre gosto de comparar o Gregório com o Luiz Vaz de Camões, não só pela sua produção literária, mas também pela sua irreverência, pelo fato dele ter tido uma vida assim bem agitada. Ele vivia em vários meios, né? Ele era muito instigante, ele era muito polêmico, ele não tinha papas na língua, como popularmente as pessoas chamam aqueles que não têm medo de falar. E ele realmente foi um crítico feroz da sociedade em que ele estava inserido. Nós vamos falar um pouco sobre a obra do Gregório, porque, como eu já expliquei para vocês, ele produz principalmente sonetos. Então, o que é o soneto? Só relembrando mais uma vez o que é o soneto, que eu já falei para vocês que vocês precisam aprender o que é um soneto. Composição poética de forma fixa, de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, essa é a estrutura fixa do soneto. Também seus versos são decassílabos. E, normalmente, os sonetos também apresentam rimas. Então, a sua poesia, ela se divide exatamente assim: a poesia lírica, filosófica, encomiástica e sacra. Poesia lírica é a primeira corrente dos sonetos de Gregório de Matos. Poesia lírica. A poesia lírica sacra estava mais voltada aí para as questões espirituais, os contrastes, os dualismos, tá? O arrependimento. Então, tudo isso aí faz parte das temáticas da poesia lírica sacra. A insignificância do homem perante Deus, nós não somos nada. A consciência do pecado, nós erramos, somos mortais, somos pecadores. E a busca do perdão, a necessidade que o ser humano ele tem em melhorar, em aperfeiçoar. A ideia não é morrer no erro, a ideia é dissipar o erro, é buscar a sua melhoria, tá? A sua perfeição. Então, a poesia lírica sacra, ela abordava esses temas aqui.
Aqui é um exemplo de poema sacro. Gente, todas as vezes que você ouvir falar em poesia sacra, você vai lembrar de temas que são recorrentes à igreja. A Deus, ao perdão, ao pecado, ao espírito, ao arrependimento, à salvação, Jesus Cristo. Então, essas palavras, elas fazem parte dos sonetos sacros, da poesia lírica sacra de Gregório de Matos. Um outro tipo de poesia do Gregório de Matos é a poesia lírica amorosa. Nós temos a poesia lírica sacra e nós temos a poesia lírica amorosa e também nós temos a poesia lírica filosófica. Então, sua poesia lírica e a poesia satírica. Essas foram as duas principais vertentes de produção de sonetos do Gregório de Matos, poesia lírica e a poesia satírica. Dentro da poesia lírica, nós temos a sacra, a amorosa, a filosófica. Então, dentro da lírica amorosa, alguns dos temas que são abordados. A atitude contemplativa, o amor elevado, à maneira dos sonetos de Camões, a obscenidade e carnalismo, pecado, digamos assim, o desejo, a libido, aquelas paixões, aqueles amores, a diferenciação em relação às mulheres de acordo com a classe social. E aqui nós temos um exemplo de poesia lírica amorosa. Claro que nós perceberemos o amor, nós perceberemos a evocação da mulher, a idealização dessa dama, provavelmente também a dificuldade desse amor ser correspondido, porque isso aí também versa a questão do platonismo, do amor platônico. Então, esse é mais um soneto da composição da poesia lírica amorosa do Gregório de Matos. Percebam a estrutura do poema. 14 versos, duas estrofes de 4 versos, que são os quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, que são os terceiros. E ainda dentro da poesia lírica, nós já falamos da poesia lírica sacra, da poesia lírica amorosa e agora a poesia lírica filosófica, que aí também se assemelha muito com as temáticas do Luiz Vaz de Camões. O desconcerto do mundo e a consciência da transitoriedade do tempo e da vida. Tudo é passageiro. Tudo passa. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, nada é para sempre. E o para sempre, sempre acaba. Então, essas temáticas aqui fazem parte da poesia lírica filosófica, né? A filosofia, ela tem aí a capacidade de instigá-los a pensar, a raciocinar, a refletir. Então, muitas vezes o aluno pergunta, por que eu estudo filosofia? Exatamente para aguçar essa capacidade pensante, reflexiva, crítica em você. Então, olhar ao seu redor e não somente para o seu umbigo. Entender que as coisas que acontecem, elas vão passar. Elas vão findar. E olha só, um exemplo de poema filosófico. Olha só, um soneto filosófico do Gregório de Matos. Que aí, se você bem perceber, fala exatamente sobre essa questão de transitoriedade,
de passagem, de efemeridade. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Então, nós temos aqui um exemplo de soneto lírico filosófico. Faz parte da poesia lírica de Camões, ou de Camões não, de Gregório de Matos. Também se assemelha muito com as temáticas trabalhadas nos sonetos de Luís Vaz de Camões. A efemeridade, a transitoriedade, a passagem, o tempo, aproveitar o dia, viver intensamente, tudo isso aí faz parte das temáticas dos poemas filosóficos. E, por último, nós temos um outro tipo de poesia, uma outra vertente aí, produzida pelo Gregório de Matos. Essa foi a mais evidente, essa foi a que ele realmente ganhou maior notoriedade, porque a poesia satírica ela tem um objetivo de criticar, que é satirizar, é ridicularizar, é criticar. Então, a poesia satírica ela deu realmente um boom, um reconhecimento à poesia produzida por Gregório de Matos. Na poesia satírica, ele atacava as autoridades, os comerciantes, os padres, as freiras, os juízes, os militares, os brancos, os negros, os mulatos, os índios. Ou seja, não escapava ninguém. Dois alvos prediletos: o relaxamento moral na Bahia e os caramurus, os primeiros colonos nascidos no Brasil e que aspiravam à condição de fidalgos. Então, essas aí foram as suas principais produções temáticas dentro da poesia satírica. Por isso que Gregório de Matos, ele foi alcunhado, ele foi apelidado como Boca do Inferno, porque ele criticava, ele realmente detonava com as autoridades, o clero, com os políticos, os governantes e com a sociedade de uma maneira em geral. Então, não escapava ninguém, nem branco, nem negro, nem mulato, nem índio, nem padre, nem freira, nem juiz, nem militar, ninguém. Ele falava de todos. E aqui é um famoso, conhecido poema do Gregório de Matos, sobre a cidade da Bahia, que é lá onde ele morava. Então, eu espero que vocês tenham compreendido sobre a importância do Gregório de Matos, as características que são pertinentes ao barroco, como os contrastes, os dualismos, os cultismos, o vocabulário rebuscado, o exagero, o uso muito de recursos como as figuras de linguagem, dentre elas as metáforas, as antíteses, as hipérboles, já que a hipérbole é uma figura de linguagem que denota exagero. Então, isso é muito também característico na obra de Gregório de Matos, dentro da sua produção. Então, os exageros fazem parte do barroco. Assim como as metáforas, assim como os paradoxos, as antíteses e outros recursos aí utilizados nos sonetos de Gregório de Matos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Quero desejar uma boa semana e que vocês realmente respondam às atividades de vocês, que vocês realmente compreendam esses assuntos, porque são importantes, principalmente para quem quer fazer o Enem. O barroco é um dos conteúdos bem cobrados nas provas do Enem. Então, tenham um bom dia, um bom estudo e uma boa semana. Até mais.